Olá pessoal, tudo bem? Daqui é Moisés Miguel e eu só estou basicamente a fazer esse vídeo para te fazer perceber sobre o que é na verdade a Identity Access Management no contexto da AWS e que também pode servir na verdade para os outros cloud providers, como por exemplo a Microsoft Azure ou GCP, right? Quando a gente fala sobre a Identity Access Management, está nada mais a falar que uma framework que as empresas utilizam para gerir identidade e permissões. Quem pode aceder, que tipo de acesso é que aquela identidade tem para aceder a um determinado serviço, ok? Então, no contexto da AWS, eu vou trazer uma analogia para que fique muito fácil para você entender o que é a Identity Access Management. Como? Vamos pensar numa casa. Uma casa, ela tem o responsável da casa, ela tem o dono da casa, ok? Esse dono da casa, ele tem todos os acessos, tem todas as permissões para aquela casa, que significa que ele pode mudar as paredes da casa, pode contratar uma pessoa para trabalhar na casa, ele pode fazer todo tipo de mudança que quiser naquela casa. Depois de um tempo, esse mesmo proprietário, não é? Decide viver com alguém, um familiar, por exemplo. E a este familiar lhe é incumbido algumas responsabilidades. No caso, o familiar tem responsabilidade para, por exemplo, frequentar determinados cômodos da casa ou utilizar, por exemplo, determinados appliances, não é? Que temos aí na casa. Por exemplo, micro-ondas, fogão, TV e muitos outros, ok? Depois, por exemplo, não é? Esse mesmo dono da casa que vive com um familiar tem uma noiva e tem um filho pequeno, e depois de 5 anos esse filho vai para a escola. Okay? Tenta entender essa história que eu trago aqui para contextualizar você depois no contexto sobre a Identity Access Management. Esse bebê, não é, de 5 anos, vai para a escola e um certo dia acontece alguma coisa lá na escola e, por exemplo, não é, vamos supor que alguém precisa ir lá pegar o bebê à escola e o dono da casa diz assim, olha, diz a pessoa que vive com eles, né, no caso familiar, diz ao outro familiar e diz assim, olha, tu podes passar para a escola para pegar o bebê? E ele diz, pronto, eu posso fazer isso, não é? No período de tempo, sempre que precisares, eu posso fazer isso por ti, ok? Então, o que acontece? Trazendo essa analogia para o contexto de IAM, Identity Access Management, quando a gente fala sobre identity, estamos a falar sobre, por exemplo, o dono da casa é uma identidade, o familiar é uma identidade, o bebê é uma identidade, ok? Sobre responsabilidades que essas pessoas vão tendo, ou responsabilidades que eles podem assumir, também é visto como uma identidade, ok? Então, isso é o conceito sobre identidade quando a gente fala sobre IAM, ok? Então, o dono da casa, ele é visto como o administrador da cloud, ou seja, é o dono da conta, ou root user. É aquele usuário dentro da cloud que não tem restrições de nada. E o que esse root user é utilizado para fazer, por exemplo, pagamento de faturas da conta da AWS, ou então poder, não é, chamar uma outra pessoa, ok? Criar um novo usuário para que possa ter determinada responsabilidade na gestão de recursos na cloud. Quem é esse usuário que o dono da cloud, que é na verdade o root user, pode criar? É na verdade familiar, ok? Que eu disse anteriormente. Então, quando a gente cria um IAM user, que na verdade é o familiar que a gente vai vivendo com ele, esse IAM user, quando vem para a nossa casa, ok? Nesse caso, para a cloud, ele recebe determinadas permissões. No caso, olha, tu podes
ter acesso ao micro-ondas, etc. No contexto da cloud é receber, por exemplo, não é? Associarmos ele a uma policy, ok? E o que é que tem nessa policy? A lista de permissões sobre o que esse IAM user pode fazer dentro da cloud. Okay? Então a gente já viu o que é identity, já vimos o que é root user, que é na verdade o dono da casa, que não tem restrições nenhuma dentro da casa, que no conceito de cloud é na nossa conta, né, na AWS. E também vimos o IAM user, que é na verdade o que é um usuário que tem restrições definidas pelo dono da cloud. Ok? Que esse IAM user também pode ter responsabilidades administrativas. Ok? Então, o bebê, imaginem que a gente precisa ter, por exemplo, acesso a um S3 bucket, ok? Muitos de vocês provavelmente não sabem o que é um S3 bucket, mas estamos a falar basicamente de um storage na cloud, né? Estamos a falar de um serviço que permite armazenamento de dados na cloud, ok? Para ter acesso a esse S3 bucket, ok? A gente, em vez, por exemplo, de criar permissões permanentes, por exemplo, ou dar elevado nível de privilégio para esse IAM user, nós podemos criar o que chamamos de IAM role. O que é esse IAM role? Esse IAM role é um perfil que pode ser adotado por um IAM user, okay, para executar uma determinada tarefa ou para ter acesso a um determinado serviço na cloud, de forma segura. Ok? Então, na nossa história, esse IAM role seria o quê? Seria o nosso familiar que faria o papel de pai para buscar o menino à escola. Ok? Por que eu trago essa analogia para explicar IAM role? Por exemplo, a escola tem uma política de que só quem tem permissões de encarregado ou quem tem permissões, por exemplo, de pai, é que pode retirar o bebê da instituição para um outro lugar. Então, quando ele assume essas responsabilidades, não é, dada pelo dono da casa, ok? Então ele consegue ter acesso ao bebê lá na escola. O mesmo acontece dentro da cloud. Dentro da cloud, um IAM user ele pode assumir uma responsabilidade temporária para ter acesso a um determinado serviço na cloud. E isso a gente chama de IAM role. So easy, né? Então, esse é basicamente é a base sobre o contexto de Identity Access Management. 3 identidades interessantes. Primeiro, root user, aquele que tem todas as permissões dentro da cloud. IAM user, aquela que tem responsabilidades dentro da cloud permitidas pelo root user, definidas por uma IAM policy, onde é basicamente o quê? Tem a lista de regras e permissões que esse IAM user pode, não é? Ou seja, tem acesso, tem permissões. E temos o IAM role, que é uma identidade ou um perfil assumido por um IAM user ou por um outro serviço na cloud, ok? Temporariamente para poder executar uma determinada ação ou ter acesso a um determinado serviço na cloud. Ok. Eu acho que depois desse vídeo você já não terá dificuldade em entender sobre o que é Identity e Access Management, o Foundation Knowledge sobre Identity Access Management na cloud, ok? Seja ela AWS, seja ela Microsoft Azure ou então GCP, ok? Então, esse é o conceito básico sobre Identity e Access Management. E podem acreditar que IAM é o pilar para qualquer cloud computing, ok? Para qualquer cloud computing. Se você tiver que aprender sobre Microsoft Azure, tem que entender sobre IAM. Se você entender sobre AWS, tem que entender sobre IAM. Se você lidar com GCP, né, Google Cloud, você vai ter que lidar com IAM. Ok? Então espero ter ajudado, facilitado o conhecimento, trazendo essa analogia para entender Identity e Access Management.